pouco mais de objetividade, sabe? Então acho que tudo isso passa pelo que se espera hoje. Eu imagino também uma escalação mais compatível com o momento, não com o currículo do jogador, isso é com o momento. Acho que deveria escalar o Everton Araújo, escalar o Vitão, não colocar o Léo Ortiz. Acho que tem que jogar o Pedro, tem que ter centroavante. É o que mais tem hoje no Flamengo, até mesmo de acordo com o que o Felipe Luiz disse em coletiva de imprensa, né? O Felipe Luiz deixou claro, ele falou, a pressão que existe aqui não existe em nenhum clube do mundo, talvez só no Real Madrid. E o Flamengo, ele já começa a se planejar para essa final de amanhã da Recopa Sul-Americana. Tem que tirar a vantagem do Lanús, que poderia ser demais, mereceu que fosse demais, né? Um dos impedimentos foi ali por pouquíssimo, foi ali por 1 centímetro que seja. O Flamengo poderia ter voltado com a derrota por 2-0, não jogou nada na Argentina, nada. Próprio Mauro lembrou como não jogou nada contra o Estudiantes, como não jogou nada contra o Central Córdoba. É um Flamengo que tem seus apagões, principalmente em jogos fora de casa na América do Sul. Agora, o Flamengo, a última vez que ele tirou, né, que ele reverteu uma vantagem, foi em 2022, quando virou, né, contra o Atlético Mineiro, o mata-mata pela Copa do Brasil. Desde então, nos 4 duelos de mata-mata que ele teve, ele acabou levando a pior quando começou, né, atrás. Final da Recopa contra o Del Valle, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e perdeu nos pênaltis. Final da Copa do Brasil de 2023, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e empatou na volta com o São Paulo. Aí tem quartas da Libertadores de 2024, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e empatou o jogo de volta. E oitavas da Copa do Brasil de 2025 contra o Atlético Mineiro, perdeu o primeiro jogo por 1-0, né, com o time ali misto, e foi eliminado nos pênaltis, o Flamengo. Mauro César Pereira é um Flamengo que está devendo nessa temporada, mas que na temporada passada foi campeão de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Agora, Mauro, muito torcedor acredita que esse Flamengo, em anos seguintes a temporadas muito boas, ele começa soberbo, ele começa displicente, ele começa acomodado. Você acha que isso aconteceu nessa temporada ou não? E como reverter, né, esse começo, já que tem até climinha agora no Flamengo? É brincadeira. Ontem mesmo você disse, né, que quem vaza isso, que o clima não está tão bom com a comissão técnica, geralmente é jogador que não está recebendo chance, é empresário, realmente. Agora, tem que ter uma chacoalhada geral no Flamengo, né, Mauro? Tanto para acabar essa nutelagem fora de campo, quanto para começar a mostrar futebol, já que manteve todos os seus jogadores e ainda trouxe o reforço mais caro do futebol brasileiro, que foi o Paquetá. Eu acho que isso já está em curso, né? No sábado teve a conversa do presidente também com os jogadores, né? Ele que normalmente conversa com o diretor e com o treinador, Boto e Felipe Luiz, conversou também com os atletas. Domingo teve o jogo, primeiro tempo não foi bom, segundo o time mudou a conduta, venceu o Madureira e agora tem esse desafio, né? De vencer o Lanús aí por 2 gols para ser o vencedor da Recopa Sul-Americana. Eu acho que a questão agora é a conduta, não só da questão tática, técnica, mas postura, né? O time competir, marcar, dividir, finalizar. Foi só uma finalização na Argentina, na direção do gol. Algo realmente patético, né? Isso é um pouco mais objetivo também nas finalizações. Esses 2 lances que a gente viu aí me chamam muita atenção. Primeiro, do Carrascal, que é um peteleco. E segundo, o Pedro. Olha a posição do Pedro, totalmente à vontade. O chute que ele dá é o chute que dá a chance do goleiro defender lá. Olha. É o que dá no canto do goleiro, tentando a bola colocada. Por que não chuta cruzado, rasteiro? Por que não chuta de uma maneira que aumente o grau de dificuldade da defesa, para o goleiro ter que se esforçar mais? É bonito esse chute, é bonito. Se ela vai na rede lá, é bacana, mas um pouco mais de objetividade, sabe? Então, acho que tudo isso passa pelo que se espera hoje. Eu imagino também uma escalação
mais compatível com o momento, não com o currículo do jogador, isso é com o momento. Vitão ou Léo Ortiz? O Vitão está melhor, joga o Vitão. Everton Araújo no meio campo? Acho que é necessário. Força, marcação, jovem, combativo, saudável, inteiro, né? Melhor tecnicamente. Então, buscar aí, eu acho que o Pedro tem que jogar. Vai jogar com falso 9, que não funcionou, que não finalizou. Tem que fazer gol, tem que ter o Pedro em campo. Ah, o Pedro não vê bem, vai botar quem? O Juninho já foi embora. Não tem outro centroavante. Vai ficar improvisando o Plata, alérgico a gol? Não tem. Cara, não tem jeito. O Pedro que tem que jogar bem, ser trabalhado, cobrado, orientado para que jogue no seu melhor nível, né? E aí é tentar o resultado. Acho que é uma situação até confortável. O Flamengo joga hoje, depois só joga segunda-feira contra o Madureira. Está 3-0, gente. Ele pode botar o time que quiser contra o Madureira. Então ele tem que jogar hoje com o seu melhor time de momento, e na segunda, qualquer equipe que ele escalar, até colocando alguns da base, no momento do Dorival, né? Colocar os garotos da base, não vai ter problema nenhum. Problema nenhum. Segunda-feira, se ele fizer isso, porque está 3-0. Tem que tomar de 4 do Madureira. Meio difícil, né? Para ser eliminado no Carioca. Então é uma situação confortável nesse sentido. O Lanús também está numa situação bem tranquila, porque jogou na quinta passada e não jogou no final de semana, vai jogar só amanhã. E, Mauro, uma pergunta que eu te faço. Você acha que esse Flamengo começou tão pessimamente a temporada por qual fator principal? Físico, porque falam muito que o Flamengo teve menos férias que os outros, acomodação ou soberba? Não, menos férias não teve, né? Ele voltou depois de outros, mas essa fase já passou. É um pouco de cada coisa. Questão física em dado momento, a soberba em outros momentos, acho que as escolhas do técnico, né? Em outras situações, é um mix de decisões, de postura que leva a essa situação. Porque realmente é um Flamengo que está muito abaixo, né, do esperado. É um Flamengo que está jogando mal. São jogos ruins do Flamengo. O jogo contra o Lanús foi ridículo. O Mauro mesmo lembrando também as finalizações. Eu falo muito do Pedro, porque eu não sou um fã do Pedro, mas eu já elogiei quando tinha que elogiar. Mas realmente, porque muito se falava, mas a bola não chega no Pedro. Mas quando chega também ele não está fazendo direito. Realmente, chega pouco. Mas ele não tem muita explosão, ele não ganha confronto direto, ele quando está finalizando mal. Mas é só o Pedro? Não. Só que os outros atacantes do Flamengo a gente já criticou várias vezes, que não sabem fazer gol. O Flamengo tem atacantes que não sabem fazer gol. Isso é inacreditável. E o Flamengo dessa vez precisa mostrar serviço no Maracanã. Vai precisar construir a vantagem o Flamengo no Maracanã. A gente vai falar da escalação provável do Flamengo. Eu vou querer saber do Bruno e do Raí o que eles esperam desse jogo contra o Lanús. A escalação provável, Mauro, é a de sempre nos principais jogos, na sua opinião? Ou pode ter alguma mudança? Jorginho, não tenho a menor ideia. Cabeça do Felipe, não tenho a menor ideia do que o Felipe vai fazer. Eu nunca sei nada do que ele vai fazer. Não tenho a menor ideia. Sério. O que ele vai escalar? Não tenho a menor ideia. Quando eu imagino que ele vai fazer uma coisa, ele faz outra. Eu acredito que seja Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e Paquetá, né? Até aí eu acho que é essa base. E na frente que ele costuma mudar mais, né? Ele teria Arrascaeta, Pedro. Eu acho que seria por aí. Arrascaeta, Pedro, Plata e Carrascal. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu acho que deveria escalar o Everton Araújo, escalar o Vitão, não colocar o Léo Ortiz. Acho que tem que jogar o Pedro, tem que ter centroavante. Aliás, vamos cair na real, gente. O Pedro é o melhor centroavante da América do Sul, tá? A fase pode não ser boa, o time está jogando bem. Parece que o Flamengo não tem centroavante. Tem o melhor deles. Isso é bizarro, assim. Não, tem que ter um 9. Parece que o Flamengo não tem um jogador. Isso é uma falta de noção da realidade impressionante. Então tem que jogar o Pedro, ele tem que jogar bem, tem que procurar jogar melhor, ser mais decisivo, mas tem que ser um time mais inteiro, jogadores mais preparados para marcar, combater, ganhar a segunda bola, dividir, ganhar a dividida, pressionar o adversário. É isso. Aí ele tem que avaliar quem tem condição. Agora, ele vai fazer isso? Não sei. De repente ele vem de novo com o Léo Ortiz, ele vem de novo sem o Everton Araújo, embora o menino não tenha. Ele já admitiu que foi injusto com o rapaz em alguns momentos, ao não tê-lo colocado. De repente ele inventa o Plata, que já pode jogar, não pôde jogar na Argentina porque estava suspenso.
como centroavante alérgico a gol, né? Falso 9, coisa parecida. Não sei, eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer. Mas vejamos se ele vai escalar pela necessidade de momento dos jogadores, a condição do jogador, ou pelo nome. Porque ele tem escalado pelo nome. Ele parece adepto da meritocracia do Tite. Né? O Tite que tem essa mania de escala jogador, porque não está na fila, está há mais tempo. Não, tá, jogou bem e tal, entra no time, acabou e tchau. E acho que talvez a dupla de zaga ele pudesse mudar. Jogar com o Danilo e Vitão, dar um descanso para os dois Léo, especialmente o Ortiz. O Léo Pereira menos. Embora os dois tenham falhado no gol do Castilho. A origem do gol, assim, o Léo Pereira gesticulando para alguém lá na frente, a jogada se desenvolvendo pelo lado esquerdo, quer dizer, totalmente desconcentrado de quem ele tem que marcar, aquilo é uma falha, um erro imperdoável. É o lance que decidiu o jogo. Pô, o cara está correndo aqui, você tem que estar de olho no jogador, não ficar gesticulando para alguém lá na frente, sei lá por quê. Enfim, porque perdeu a bola, porque permitiu que a jogada fosse feita no lado esquerdo, ou porque ninguém acompanhou quem fez o cruzamento, não importa. É uma fração de segundo que você se distrai e o cara escapa. Igualzinho o gol do Luciano, no Morumbi. Cabeçou no meio dos dois zagueiros, o Castilho. Então, o que ele vai fazer, sinceramente, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia, porque as escalações dele são sempre meio imprevisíveis, né? E também teve um período aí de treinamento, tudo mais, né? A gente não sabe exatamente o que foi ajustado, como foi ajustado, para que ele tenha... Tem que ter um time que agrida, jogador que finaliza, que tem gol. É isso que ele tem que buscar hoje. Hoje não, amanhã. Eu queria até ver aqui a escalação provável, se o Kaique puder me mandar, né, a escalação provável. Agora, nisso aí eu discordo do Mauro. Eu acho que o Flamengo precisa de um outro finalizador. Eu acho muito. Porque depender só do Pedro, o Pedro machuca muito e o Pedro está numa fase ruim. Então, acontece o que aconteceu no ano passado. O Pedro ficar meses fora, como já aconteceu outras vezes. O Flamengo não tem outro finalizador. É desesperador. É desesperador. O Flamengo cria e não chuta. Tem vezes que nem chuta. Que fica rodando e nem chuta. Eu acho que o Flamengo precisa muito, talvez não de um 9, mas um atacante finalizador. Um cara que faça gol. Um cara que chame a responsabilidade para chutar, para arriscar. Porque se ficar dependendo só do Pedro... O Pedro está numa má fase e ele já se machucou muito nesses anos de Flamengo. Eu acho muito arriscado. Eu acho que o Flamengo precisa de um outro finalizador. Acho que o Pedro é um baita finalizador. Mesmo não sendo o maior fã do Pedro, eu não sou covarde. Óbvio que ele é um bom finalizador, mas eu acho que ele se movimenta muito pouco hoje. Muito pouco hoje. Toda arrancada ele perde, todo mano a mano ele perde. E se ele é um baita finalizador, né, a bola precisa chegar mais e aí realmente tem aí a falha de outros. Mas eu sinto falta de um outro jogador de finalização nesse Flamengo. Se o Kaique puder me mandar aqui a provável escalação, né, do Flamengo, a provável escalação é a seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar e Lucas Paquetá. Foi mais ou menos o que eu falei, mas colocando o Everton Cebolinha, né, no lugar do Plata, a provável escalação. Aí vem Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha. Essa é a provável, tá? Escalação do Flamengo, mas como disse o Mauro, o Felipe Luiz, ele costuma variar muito. É a escalação ideal, Bruno, na sua opinião? Para o Mauro, não. O Mauro botaria o Vitão para jogar, que está numa fase melhor que a dos outros dois zagueiros do Flamengo. Eu acho que só, né, Mauro? Seria a única mudança que você faria aqui. Qual a escalação que você leu aí? Que qualquer escalação provável é uma projeção, é quase um chute. A não ser que o cara que fez a escalação tenha conversado com o Felipe Luiz, né? Até porque o que ele treina lá, ele claramente ele consegue disfarçar bem. O que se erra de escala... É o que eu falo sempre. Antigamente, no meu tempo de jornal, também passei por isso. Fui repórter no jornal, tinha que dar uma escalação provável. Você tem que dar a escalação provável. Os colegas no site fazem a mesma coisa. Mas isso não significa que vai ser esse time, não. O time que vai na hora sempre é diferente. Quase sempre é diferente. Ainda mais agora. Depois de tudo que aconteceu, o jogo de domingo, jogadores em uma fase, conversa com o presidente do clube, necessidade do resultado, derrota que aconteceu. A escalação de hoje é uma coisa totalmente misteriosa. Talvez nem o Felipe tenha decidido ainda o que vai fazer.
posso ter uma ou duas dúvidas. Então, qualquer discussão que a gente tem em cima de escalação é em cima de uma coisa muito imaginária. Eu não lembro agora exatamente qual foi que você deu ali. Eu acho que tem que jogar quem está inteiro. Ele tem que avaliar quem está em condições. E tem que ter jogador que tem gol, jogador que finaliza, que bota a bola dentro do gol. Não dá para ter o Carrascal dando peteleco, não dá para ter o Plata alérgico a gol. Sabe, jogador que define, jogadores que vão para dentro, para decidir. O Flamengo tem que fazer gol. E o Pedro tem que jogar. E tem que jogar bem. Tem que jogar e tem que jogar bem. Não tem jogado bem, tem que ser mais objetivo nas finalizações, especialmente. Acho que a palavra é essa, objetividade. E sobre ter outro centroavante, também acho que tem que ter outro centroavante. Mas hoje você tem que ter um em campo. Não vão jogar os dois. Tô falando hoje, não, amanhã. Vocês meio com hoje. O jogo é amanhã. Tem que ter um jogador de área e que faça presença e que ameaça o adversário. Semana passada ele colocou um time sem centroavante, uma bola chutada no gol o jogo inteiro. Não dá. Não dá para jogar assim, o time tem que estar preparado para isso, encontrar os caras que funcionam na função e o time tem que estar bem preparado. Não está, claramente não está. Foi um erro do Felipe Luiz aquela escalação na semana passada. Aí no segundo tempo ele põe o Pedro e tal, muda o time, mas aí a coisa já estava, a postura estava errada, estava tudo errado. Mas nas escalações de base, Mauro, que são dos jogos decisivos, você trocaria um dos zagueiros pelo Vitão, certo? O Léo Ortiz acho que não deveria jogar o Vitão. Se ele achar conveniente colocar a zaga que já jogou junto, Vitão e Danilo, também não vejo problema, porque o Léo Pereira também não tem jogado o que pode. Talvez a zaga pudesse ser a zaga que jogou contra o Botafogo, né, jogou do fim de semana, que foi Danilo com o Vitão. Acho que o Vitão tem que jogar. Eu acho que pode ser o Danilo, pode ser os dois. Já estão jogando juntos, já estão ali mais entrosados, problema nenhum. Tira os dois Léo, dá um descanso, vai treinar, depois volta. Todo mundo vai jogar. Lateral direito, eu tenho dúvida, joga o Royal ou joga o Varela. Se ele jogar com um jogador pelo lado do campo, que, no caso, um meia, seja o Carrascal, o Paquetá pela direita, para fazer o cara que joga da ponta para o meio, que abre o corredor, talvez seja até melhor ter o Royal, que agride mais, busca mais o fundo, é mais incisivo do que o Varela. O Varela compensa mais defensivamente, mas o Royal ataca mais, busca mais o fundo. A profundidade que ele falou que faltou, pois é, o Royal dá mais do que o Varela. Talvez seja mais interessante. Depende. Do outro lado é a mesma coisa. O Cebolinha é até melhor, mas quem busca mais a profundidade é o Samuel Lino, né? Que é o cara que foi contratado para abrir defesa fechada. Vai ter uma defesa fechada. O Cebolinha é outro estilo. O Cebolinha é um cara que corta para dentro para bater para o gol. Nem sempre tem espaço para poder bater para o gol. O falso 9 até fez uma boa análise sobre isso ontem, né? Você tem o Cebolinha, a jogada dele qual é? Ele traz a bola para bater para o gol. Quando não tem espaço, do que adianta? A jogada não flui. Então alguém tem que arrastar a marcação para abrir o espaço para ele poder bater para o gol. O Lino é um cara de buscar mais a jogada no mano a mano e buscar a linha de fundo. Qual é o mais adequado para o jogo de hoje? Quem treinou bem, como treinou? É uma série de questões que o técnico tem, imagino eu, na cabeça. É um jogo contra uma defesa fechada hoje. Hoje o Lanús vai se fechar. Pode ter certeza disso. Vai jogar bem fechadinho ali, organizado, saindo na boa, tem a vantagem. E mais, o Lanús, se tomar um gol, não vai mudar a postura. Vai continuar, estamos vivos no jogo, O time argentino, nessas competições, sabe se comportar muito bem. Vídeo que aconteceu com o Estudiantes. Tomou 2-0 rápido e conseguiu voltar para a disputa e só caiu nos pênaltis.